Meus irmãos, nós estamos nesse mês de setembro, falando um pouco sobre quem Deus é. Esse é o cerne daquilo que nós estamos estudando, e a cada semana nós temos aprendido algumas virtudes, ou melhor dizendo, alguns aspectos sobre o caráter de Deus. E hoje o tema da mensagem é: Deus é suficiente? É uma pergunta. E para a gente começar, eu quero conversar com vocês a partir de uma outra pergunta. Essa é a pergunta que vai nortear toda essa mensagem, toda a nossa manhã. E a pergunta é a seguinte: o que nós desejamos acima de todas as coisas? O que, meus irmãos, nós desejamos acima de todas as coisas? Queridos, a verdade é que a vida nos apresenta muitas necessidades, muitos sonhos e até mesmo muitas distrações. E se nós não estivermos atentos, essas coisas acabarão roubando o nosso coração do Senhor. A dinâmica é a seguinte: essas distrações, elas não entram de uma vez. Essas distrações, essas coisas que roubam o nosso coração, não entram como um inimigo que chega derrubando a porta, mas chega devagar, sutilmente, e vai um passo após outro, ocupando o lugar que deveria ser do Senhor. E assim, sem perceber, meus irmãos, nós trocamos o essencial, aquilo que deveria definir a nossa vida, por aquilo que é secundário. Em outras palavras, aquilo que mais ocupa os nossos pensamentos, as nossas conversas, as nossas orações, revelam o verdadeiro objetivo da nossa vida. Muitas vezes, irmãos, aquilo que nós chamamos de distrações, que ocupam o nosso tempo, que ocupam a nossa agenda, que nos tiram da presença de Deus, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, na verdade, não são pequenas distrações, mas revelam verdades profundas do nosso interior. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Hoje eu preciso muito da sua atenção, porque a nossa conversa ela vai ser um pouco mais profunda. A nossa conversa ela vai ser um pouco mais reflexiva do que prática. Vocês vão ver, eu não vou tratar aqui, olha, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Nós vamos conversar e conversar e conversar, passo após outro, ou indo cada vez mais fundo em uma verdade. Eu preciso que você abra o seu coração e deixe o Senhor te ministrar, amém ou não? Então, para a gente começar, abra comigo a tua Bíblia em Ageu capítulo 1, versículos 1 a 4. Ageu 1, 1 a 4. A gente vai começar daqui. Diz assim o texto: no segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, preste atenção aqui, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Olha que interessante. Esse versículo aqui, meus irmãos, está dentro de um contexto em que os israelitas haviam voltado do cativeiro com a missão de reconstruir Jerusalém, principalmente o templo do Senhor. Porém, eles enfrentaram algumas dificuldades, algumas oposições, e devido a essas oposições, eles abandonaram a obra. Já haviam se passado aí cerca de 16 anos, e o templo continuava em ruínas. Só que o povo
se ocupava em cuidar das suas próprias casas ou da sua própria vida. Por isso que o texto diz aqui, olha, vocês dizem, este povo diz, não chegou o tempo de reconstruir a casa de Deus. Não é tempo de eu focar na minha vida. Então Deus levanta o profeta, e o profeta confronta, como nós lemos no verso 4, acaso é tempo, então ele faz uma outra pergunta, acaso é tempo então de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto o templo permanece em ruínas? Qual é a denúncia ou confronto profético aqui? O povo de Deus havia invertido as prioridades. Gente, não havia nada de errado em construir as suas casas ou ter estabilidade, até porque eles haviam regressado do cativeiro, amém ou não? É normal isso, assim como eu e você temos a nossa vida, temos os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas faturas, os nossos boletos, o casamento, a empresa, a carreira, enfim. Mas qual era o problema aqui? O problema estava em colocar o próprio conforto acima da presença de Deus. Quem está aqui comigo diz amém. Então, enquanto eles buscavam uma vida melhor, eles negligenciavam o essencial, restaurar o templo. E o templo, naquele tempo, estamos falando do Antigo Testamento, era o símbolo da habitação de Deus entre eles. E nós precisamos refletir a partir do texto de Ageu e perguntarmos a nós mesmos: quantas vezes nós corremos atrás de tantas coisas legítimas, lícitas, só que quando nós percebemos, nós invertemos a ordem e colocamos a vida espiritual em segundo plano. Entendido isso, eu te pergunto de novo o que eu perguntei no início: o que você, o que eu, o que nós desejamos mais do que todas as coisas? O que eu estou tentando dizer com isso é, eu não estou perguntando se você ama ou não a Deus. O povo amava a Deus, amém ou não? Eles voltaram do exílio, tentaram reconstruir o templo. A pergunta é, será que nós amamos a Deus mais do que as outras coisas? Será que nós amamos Deus mais do que o nosso chamado? Será que nós amamos mais Deus do que a nossa família? Será que nós amamos mais Deus? Desejamos mais Deus do que ver as nossas dores indo embora, ou os nossos problemas sendo resolvidos? A questão não é se nós amamos a Deus, a questão é se Ele está à frente dos nossos sonhos, ou se Deus é para nós o meio de alcançarmos o que nós sempre desejamos. Olha, perceba o padrão bíblico. Mateus 22, 37 e 38. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. É um amor completo, é um amor com tudo que temos e somos. E ele reforça, esse é o primeiro e grande mandamento. Mateus 10, 37, olha que palavras fortes de Jesus. Quem ama, Mateus 10, 37, quem ama o seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Quando nós vamos para Mateus 6, 33, o famoso texto que todos nós conhecemos, busque em primeiro lugar. A questão não é se nós amamos a Deus ou não, a questão é, nós o amamos mais do que todas as outras coisas. Será que nós amamos Deus mais do que tudo? A nossa vida diária reflete muito disso, explica muito isso. Por exemplo, algumas perguntas aqui. Com que eu e você gastamos o nosso tempo livre? Livre. Eu não estou falando de responsabilidades, ok? Trabalho, família, responsabilidades. Tempo livre. Reflete o que nós mais desejamos. Gastamos na presença de Deus ou não? Desejamos estar na presença de Deus ou não?
Às vezes há uma luta tão grande, ai cara, eu sei que eu preciso buscar. E por que nós não buscamos? Porque na verdade nós não queremos. Vocês estão aqui? Pelo que nós mais oramos? Quais são os teus principais motivos de oração? Se nós pudéssemos, se houvesse uma espécie de checklist do céu que nós tivéssemos acesso, uma tabelinha, e por quantas vezes, quantidade de vezes nós pedimos por algo, o que estaria no top 3 ou qual seria o principal motivo? Para que Deus nos curasse, nos sarasse, resolvesse os nossos problemas, nos abençoasse financeiramente? Em qual lugar estaria a face de Deus? O que te frustra a ponto de fazer você perder a força para viver? Pastor, eu estou frustrado, eu quero desistir da minha vida espiritual. O que aconteceu? Não, eu não alcancei tal coisa. Mas se isso te abateu tanto, a ponto de você querer desistir da vida da fé, da vida com Deus, em que lugar essa coisa está no seu coração? Essas são reflexões, meus irmãos, que nós precisamos fazer. Porque se em nosso tempo livre Deus não tem espaço, algo está errado. Não naquilo que nós fazemos, mas aqui dentro. Se nós oramos mais por aquilo que Deus pode fazer, e não pedimos para conhecê-los mais, talvez os nossos sonhos se tornaram o nosso Deus. Se nós pensamos em abandonar a fé, porque nós não alcançamos aquilo que oramos com tanta insistência, é porque a nossa fé está posicionada no lugar errado. Pastor, então você está me dizendo que eu não posso sonhar? Eu não posso ter desejo por coisas materiais, por conquistas? Claro que devemos, podemos, não há nada de errado nisso, gente, por favor. O grande problema é quando nós nos tornamos pessoas cristianizadas que possuem os seus próprios ídolos. Como assim? Eu encontrei Jesus, me tornei uma boa pessoa, me tornei uma pessoa que não faz mal para ninguém, trata as pessoas com respeito, não creio em ideologias erradas, frequento a igreja, mas na verdade a minha prioridade não é Deus. Eu amo Deus, mas tem alguma coisa acima dele. Dessa forma nós usamos de estratégias espirituais, mas na verdade o que nós queremos é uma boa vida. Em nome de Deus, nós procuramos mais do que tudo uma boa vida e não o Senhor. A pergunta que nós precisamos pensar sobre essa manhã é: o que nós realmente esperamos de Deus? Quem Deus é para mim? Como que nós definimos, aspas, espiritualidade? Como eu disse, todos nós desejamos coisas boas, e não há nenhum problema nisso. O problema é quando essas coisas boas estão à frente da presença de Deus. Porque se isso acontece, nós então fizemos de Deus mais um provedor do que Senhor. Nós oramos e oramos para que Ele nos cure, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos dê um ministério frutífero, para que Ele traga uma promoção no trabalho. Só que se isso não acontece, nós nos abatemos sobremaneira. Por quê? Porque o que nós mais almejamos não aconteceu. Jesus não está no trono. Nem o Senhor mais te consola devidamente, Ele não é mais suficiente. Por quê? Porque até Ele se tornou o culpado em não vivermos tal sonho.
Quem está acompanhando aqui, fala amém, pastor. Olha assim, estou ouvindo. Se nós acessássemos a nuvem lá de celestial dos arquivos de Jeová e compreendêssemos ali, víssemos o nosso rol de petições, talvez naquela faixa vermelha do alerta, clamor, talvez o nosso clamor esteja sendo: Senhor, o que falta mais eu fazer para isso que eu estou pedindo acontecer? Senhor, o que eu estou fazendo de errado para não ser curado, para não prosperar, para não conquistar, para não avançar, para não ser erguido, para não ser levantado? Onde eu estou errando? E aquilo te consome, hein, meus irmãos? O alerta não deve ser o alerta de clamor. O alerta deve ser: eu estou cristianizando os meus próprios ídolos e estou chamando eles de promessa ou chamado. Nós cristianizamos muitas vezes os nossos próprios ídolos e damos a eles o nome de promessa, de chamado, de propósito, do que quer que seja. Mas a grande verdade é: nós estamos em busca disso mais do que da face de Deus. Esse é o grande motivo da instabilidade de muitas pessoas. Eu estou preocupado com fórmulas para conquistar, e eu não estou preocupado em me tornar. Eu estou mais preocupado em descobrir o método para alcançar do que em conhecer aquele que me criou. Então, por mais que seja de maneira velada, o que nós mais buscamos não é a face de Deus, mas é o cumprimento de uma promessa. O que Deus mais ouve, muitas vezes de alguns lábios, não são orações para que o conheçamos, mas é para que o nosso nome seja erguido na empresa, nos negócios, no ministério, onde quer que seja. Nós amamos a Deus, estamos aqui, meus irmãos. A pergunta é: nós amamos a Deus mais do que todas as coisas? Eu não sei se você se lembra do pedido de Raquel, mulher de Jacó, mas dá uma olhada comigo aí, Gênesis capítulo 30, versículo 1, porque tem muito a ver com aquilo que a gente está falando aqui. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e disse: dê-me filhos, do contrário morrerei. Olha isso, dê-me filhos, do contrário morrerei. Raquel queria desesperadamente ter filhos, e quando então ela vê Lia gerar, enquanto ela permanecia estéril, ela olha para Jacó e explode diante de Jacó: Jacó, me dá filhos, senão eu vou morrer. Na verdade, o que isso revela é que Raquel via sua esterilidade como uma injustiça, indiretamente como se o próprio Deus estivesse contra ela. Então isso mostra a mim e a você que a satisfação de Raquel não estava em Deus, mas estava condicionada à realização do seu maior desejo. A constante frustração de Raquel não era porque ela estava distante de Deus, não era porque ela estava em pecado, afastada do Senhor. O que o texto nos mostra é que a frustração de Raquel era porque ela não tinha filhos. Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho da Graça e a possibilidade que nós temos agora de encontrar a Deus, essa mensagem muitas vezes não mexe mais com a gente. Por quê? Porque as coisas estão invertidas. O contentamento dessa mulher dependia não da presença de Deus, não do consolo de Deus, não da força de Deus em meio às dores, mas do cumprimento daquilo, ou de ser alcançado aquilo que ela tanto desejava.
Então sabe onde estava o problema? No coração de Raquel. Raquel desejava a maternidade mais do que a Deus. Assim como muitos de nós desejamos mais ser usados do que Deus, prosperar do que Deus, a empresa, a carreira, as finanças, a promessa, o chamado, o que quer que seja, mais do que Deus. Meus irmãos, escute, eu já vi coisas lindas que Deus fez tornarem-se ídolos. Eu já vi. Então o problema não é desejar, não é pedir, não é buscar, não é clamar, não é crer. O problema é quando se torna mais importante do que o próprio Deus. Então deixa eu deixar algo claro, deixa eu falar algo aqui para vocês, algumas coisas claras. Seus negócios, ainda que seja fruto de uma promessa, não é mais importante do que Deus. Seu ministério não é mais importante do que Deus. Sua família não é mais importante do que Deus. Pastor, então você está dizendo que eu não devo cuidar disso? Claro que deve. E você cuida, porque é uma extensão de quem você se tornou. Então você ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Você submete ao seu marido. Você faz tudo com zelo. Ok? A questão aqui não é o fazer. O que eu estou tentando te mostrar é onde as coisas estão num grau de importância dentro de você. Porque nós criamos os nossos próprios ídolos e eles se tornam, essas coisas se tornam mais importantes do que o próprio Senhor. Talvez você já tenha escutado relatos como esse aqui: pastor, eu estou desanimado, pastor, as contas se acumulam, o projeto no trabalho não rende como eu esperava, a semana terminou com tudo virado de pernas para o ar, pastor, me sinto sozinho, pastor, eu tento agir corretamente, mas a vida está cheia de obstáculos, as portas estão fechadas. Eu sinto como se Deus estivesse distante, mesmo quando eu me esforço para fazer o que é certo. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Vocês estão aqui ainda ou não? Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pessoa, o Filho de Deus, está distante? O Senhor está distante dessa pessoa, sim ou não? Sim ou não? Então por que a pessoa se sente assim? Porque talvez ela reduziu a sua alegria às bênçãos, e ela passou a medir o amor de Deus por aquilo que ela recebe. O relacionamento com Deus foi transformado de certa forma em fazer para ter. Eu faço A e alcanço B, eu sonho com B e eu faço A para isso, e esquecendo que a verdadeira comunhão com Deus independe das circunstâncias, não importa o que eu estou enfrentando. Então quando tudo dá certo, ótimo, Deus me ama, mas quando as dificuldades nos alcançam, eu acredito que errei ou que o Senhor se esqueceu de mim. E se você errou, tudo bem, nós nos arrependemos e corrigimos, mas muitas vezes não é fruto do erro. Nós precisamos corrigir as rotas dentro de nós, meus irmãos. Vamos imaginar um testemunho, vamos lá, de alguém que é fiel a Deus, anda com o Senhor, tem aliança com Deus, uma pessoa que anda retamente, uma pessoa que é fiel nos dízimos, nas ofertas, e Deus abre uma grande porta profissional. Essa pessoa vem aqui à frente e encontra irmãos, estava vivendo tempos difíceis, momentos difíceis, Deus abriu uma grande porta, e ele diz em alto e bom som: Deus é fiel. Nós celebramos a vitória e glória a Deus por isso. Mas vamos imaginar um outro cenário. Um irmão que também é fiel a Deus, anda retamente, busca o Senhor, é piedoso, fiel nos dízimos, nas ofertas, mas não viu uma grande porta se abrindo. Na verdade, esse irmão, há algumas semanas, foi mandado embora do trabalho, e para piorar a sua situação, descobriu nos últimos dias uma grave doença, um câncer. A pergunta que eu te faço é:
Deus deixou de ser fiel com esse irmão? Só que inconscientemente, ou muitas vezes em nossas palavras, nós dizemos: Deus é fiel porque Ele abriu uma grande porta. Mas diante do irmão sofrendo, nós não afirmamos: ei, Deus é fiel. Talvez você até diga com as suas palavras, mas lá no fundo você diz: ah, pastor, alguma coisa está errada. Se a minha vida não está indo para frente, algo está errado. Onde eu errei? Escute, Deus não deixou de ser fiel, porque fidelidade, diferente de mim, de você, que nós escolhemos ser fiel, Deus é. Fidelidade, imutabilidade faz parte do caráter de Deus, é um atributo dele, ele é imutável. Contudo, por mais que saibamos disso, muitas vezes nós associamos uma vida espiritual de sucesso aos resultados que nós tanto almejamos. A reflexão aqui é, meus irmãos, não há qualquer problema em pedir, até porque a Bíblia nos encoraja a pedir, pedir e pedir. O próprio Senhor nos ensinou isso. A grande questão é, talvez Deus não seja suficiente para alguns. Talvez nós queiramos Deus, mas também alguma coisa. Pastor, eu quero Deus, mas eu quero que Ele realize os meus planos. Eu quero que Ele comece um grande avivamento nos GPs, mas tem que ser com o meu. Eu quero que Deus, eu quero Deus, mas eu também quero aprovação, elogios e destaque. Eu te pergunto de novo, qual é a nossa definição de cristianismo? Não há problema em querer, o problema é quando nós não podemos viver sem aquilo que nós almejamos tanto. Será, meus irmãos, que há mais alegria em conhecer a Cristo e Ele ser suficiente para nós? Ou ver a sua música sendo cantada em toda a nação, ver a sua empresa tornando-se uma grande corporação e vendo você conquistando coisas que você sempre sonhou? O grande problema se instala quando o meu anseio de conhecer a Cristo parece mais fraco do que o meu desejo de chegar onde eu almejo. Quando isso acontece, eu repito, o nosso coração se tornou uma fábrica de ídolos. Vou te fazer uma pergunta, eu quero que você pense no que eu vou te dizer agora. Pensa, de verdade. Se a promessa que Deus fez nunca se cumprisse, ainda assim Cristo seria suficiente para você? Se Deus nunca mandasse o Filho prometido, você continuaria amando o Senhor? Se você não se tornasse o grande líder que achava, ou que a tua empresa chegasse onde você vem projetando há anos, você continuaria amando ao Senhor? Pastor, eu continuaria amando ao Senhor, mas a pergunta é, Ele seria suficiente para você? Você conseguiria viver feliz com Cristo sem ter essas coisas? Eu sei que Deus é fiel para cumprir, meus irmãos, mas um grande erro é nós definirmos a vida ou a plenitude interior pautados em conquistas. Sabe como a vida espiritual é definida? Por duas coisas: fidelidade e conhecimento de Deus. Você foi fiel ao que Deus te pediu para fazer? Glória a Deus. Você conheceu o Senhor? Glória a Deus. Mais uma vez,
não sou contra conquistas. Começamos o ano falando sobre sonhos, não é um problema. Aquilo que Deus tem para nós temos que crer que o Senhor cumprirá. O que eu estou falando é de ênfase, meus irmãos. O que eu estou falando aqui hoje contraria o que alguns gostam de ouvir. Um evangelho que apresenta a Bíblia apenas como uma mensagem de esperança para uma vida confortável, e não como a verdadeira esperança espiritual. A verdadeira esperança espiritual é Cristo, meus irmãos, não é uma vida boa. Só que nós nos esquecemos muito disso, na igreja ocidental, na igreja que não é perseguida, como em tantos outros lugares. Agora vamos lá, se a esperança que nós temos em Cristo, não fosse primeiramente espiritual, em que os irmãos perseguidos se apoiariam? Milhares de cristãos são mortos, por motivos de fé. Entre 2023 e 2024, a média diária foi de mais de 12 cristãos por dia. 12 cristãos por dia eram mortos por causa de sua fé. E se nós pudéssemos auxiliar esses irmãos em meio às suas dores, o que nós diríamos? Ei, irmão, fica tranquilo, tudo vai ficar bem, Deus vai abrir a porta. Ei, irmão, fica tranquilo, Deus vai te livrar dessa perseguição. Ei, irmão, Deus vai abrir, vai prosperar, vai fazer algo incrível. Essas palavras não causariam qualquer efeito no coração deles. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus pode nos livrar, mas se Ele também não nos livrar, está tudo bem. Deus pode fazer, mas se Ele não fizer, está tudo bem. Ele é suficiente. Sabe o que encorajaria esses irmãos perseguidos? Eles saberem sobre a esperança da presença constante de Deus, mesmo em meio aos sofrimentos. A esperança eterna, que não depende do que nós estamos vivendo hoje. Eles seriam encorajados se nós incentivássemos esses irmãos a serem fiéis, mesmo em meio aos desafios, porque enquanto eles estiverem nessa terra, eles estarão sendo moldados e mais parecidos com Jesus. Nós encorajaríamos esses irmãos, falando que a comunhão com Deus está acima de uma vida boa. Só que a nossa cabeça é diferente. Nós achamos que a vida espiritual se resume àquilo que Deus pode fazer por nós. E como nós sabemos disso? As nossas orações são consumidas por isso, o nosso coração é consumido por isso, e nós amamos a Deus, mas desde que Ele faça o que eu quero, ou o que eu sonhei, ou até o que Ele mesmo prometeu. Vamos mais um pouquinho aqui, vocês estão juntos? O que João viveu na ilha de Patmos, João, escritor do livro do Apocalipse, fala sobre isso aqui que a gente está conversando, e é um grande paradoxo. É o grande paradoxo que nos faz pensar. Porque João, no livro do Apocalipse, ele não escreve apenas sobre o fim do mundo, mas ele escreve sobre a vitória de Cristo. Sobre o que, gente? A vitória de Cristo. Sobre a justiça de Deus, sobre a perseverança da igreja fiel. Então o Apocalipse aponta para o triunfo final de Deus e de Cristo sobre o mal. Mas por que é um grande paradoxo? Porque João fala sobre a grande vitória em uma situação muito adversa. João não fala sobre vitória em uma fase incrível da sua vida. Ele fala sobre vitória em um momento de exílio. Ele está exilado em Patmos. Patmos era uma ilha
utilizada pelo Império Romano como uma espécie de colônia penal. Ficavam ali os dissidentes políticos, religiosos. Então João foi perseguido por causa da sua fé, e ele estava ali em solidão, em isolamento, separado de pessoas que ele tanto amava, em um ambiente de profunda tensão espiritual e emocional. Só que João escreve nessa fase sobre a maior vitória de todas. João fala sobre o grande triunfo, vivendo uma vida desconfortável, em maus lençóis. Só que nós dizemos, olha, João é bem-aventurado, olha que maravilhoso, olha a experiência que ele teve, mas nós nos esquecemos a condição dele. E conosco é o inverso. Nós olhamos a nossa condição e não encontramos em Deus consolo, não encontramos em Deus suficiência. O que está errado? As prioridades aqui. Escute, meus irmãos, a Bíblia não apresenta o cristianismo como um caminho garantido para o conforto. A Bíblia não garante o cristianismo como um meio de prosperidade material ou realização de sonhos pessoais. Por mais que Deus possa fazer e possa realizar o impossível, Ele te tira de um lugar e muda a tua história para sempre. A vida com Deus é definida por fé, santidade, comunhão com Deus e esperança eterna. Então a pergunta que eu te faço nessa manhã é: quem Jesus é para você? O salvador do sofrimento? Um benfeitor? Ou o salvador do pecado, do distanciamento com o Pai? Quem Jesus é para nós? Será que nós queremos mais Deus ou queremos os nossos ídolos modernos? Preciso que você preste atenção no que eu vou dizer agora. Se a nossa perseguição é por nossos próprios ídolos, talvez você chegue em um lugar onde parece ruim, mas na verdade é bom. Talvez você chegue num lugar de profunda frustração. Lugar de profunda frustração. Onde você, como eu disse há pouco, no alerta dos céus, o seu clamor é: o que eu estou fazendo de errado para não chegar lá? E talvez para você isso aqui represente fundo do poço, um grande problema, uma grande frustração. Ei, esse é o lugar onde os nossos ídolos começam a cair. Eu vim aqui nessa manhã para te dizer, é nesse lugar que tudo muda para você. É nesse lugar. Quando nos sentimos tristes, frustrados, porque oramos e não recebemos, jejuamos e nada acontece. Quando nos sentimos injustiçados pela vida, pelas circunstâncias, é nesse momento que Deus age, é nesse momento que Ele começa a destronar os ídolos que são colocados no trono do nosso coração. É nesse lugar que Ele começa a mostrar: ei, tudo isso que você buscou não vai te preencher. A tua ênfase está errada. É nesse lugar que nós dependemos que fé, ou percebemos que fé não necessariamente está ligada a conforto, que fé não está necessariamente ligada a respostas imediatas, ou até a bênçãos superficiais. É nesse lugar que Ele muda os nossos olhos de lugar, e nos faz entender que a fonte da vida está nele. Quando nós chegamos nesse lugar, nós percebemos que a frustração não é sinal de abandono, mas é um chamado de Deus. A frustração não é um sinal de abandono, mas é um ato de amor do Senhor, reconduzindo os nossos corações, para que os falsos ídolos sejam destruídos, e nós possamos viver a verdadeira plenitude
espiritual. Como eu sei disso? Eu já cheguei nesse lugar. Eu já me frustrei muito com coisas que eu queria, com coisas que eu almejava, com coisas que eu imaginei que Deus faria. E Deus falou comigo: começa a visitar os ídolos do seu coração e permita que eles sejam destronados. Vocês estão aqui? O que nós queremos mais do que todas as coisas? Meus objetivos são objetivos ou são ídolos? Olha que interessante, Mateus, estou caminhando para o final, Mateus capítulo 7, 24 a 27, abre aí comigo. Jesus, no final do Sermão do Monte, ele fala sobre os dois fundamentos. Aqui há uma lição muito importante. Todo aquele, pois, que pratica as minhas palavras, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será construída, ou será comparada ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sabe o que esse texto está nos dizendo, meus irmãos? Quando nós passamos por tempestades, por frustrações, onde a nossa vida está construída, é colocado à prova. As frustrações colocam à prova, as tempestades colocam à prova o que nós temos construído. As tempestades revelam o fundamento que nós estabelecemos. E talvez em algumas áreas nós olhemos e falemos assim, e oramos assim: Senhor, puxa, eu acho que realmente nessa área, minha casa não está sobre a rocha, ela está sobre a areia. Por isso que está chacoalhando tanto. Por isso que eu estou tão bagunçado espiritualmente. Por isso que eu estou tão bagunçado emocionalmente. Os fundamentos não são visíveis para os outros. E talvez as pessoas falam: nossa, como você é uma bênção. E de fato você é, eu sou, nós somos. Mas é no secreto com Deus que Ele fala: olha, todas as coisas estão sendo sacudidas, porque o fundamento precisa ser trocado. Pastor, então é um grande problema? Não, é uma grande bênção, meus irmãos. É uma grande bênção. Deus está trabalhando hoje nas nossas motivações, nos nossos anseios, nos nossos porquês, onde a nossa vida espiritual está pautada e fundamentada. Então eu te pergunto de novo: será que será que nós buscamos a Deus como meio para uma vida boa, ou porque desejamos conhecê-lo? E nós não buscamos a Deus como meio para uma vida boa, partindo de uma premissa ruim. Nós amamos a Deus, tudo é para a glória de Deus, mas a questão é: em qual lugar Deus está no trono do nosso coração? Onde Ele está? João escreve o Apocalipse em Patmos. Paulo no final de sua vida está perseguido. Paulo no final de sua vida, ele preso, ele está vivendo em dias muito complicados. E nós olhamos: uau, olha o grande Paulo. Mas olhamos para as nossas vidas e julgamos a nossa espiritualidade, ou achamos que o mais importante é ter e alcançar e conquistar do que tornar-se. Será que nós somos mais parecidos com Raquel? Me dá filho, senão eu morro. Faz o que eu preciso, senão eu não vou aguentar. Ou será que nós somos mais parecidos com Davi? Porque Davi, quando é confrontado por Natã em virtude do seu erro, do seu pecado,
Ele não pede para Deus fazer com que ele continuasse com o reino. Ele não pede, ei Deus, então mantenha o meu nome grande na nação. Verso 11 do Salmo 51, ele diz: não me lances fora da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Será que nós somos mais parecidos com Raquel, que diz: olha Senhor, o que eu peço eu preciso, ou Jacó, me dê um filho, olha que injustiça, a minha irmã tem filhos e eu não, eu preciso disso, sem isso eu não vivo. Ou será que nós somos como Davi, que disse no Salmo 27, verso 4, uma coisa peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Será que a nossa alma está tão inflamada com o desejo por uma boa vida, que nós não conseguimos falar o que Davi disse, Salmo 63, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja. Escute, meus irmãos, essa é uma expressão poética do quanto ele desejava Deus. E no deserto ele faz um paralelo, falando: olha Deus, a minha alma anseia, o meu corpo deseja, como uma terra árida. Olha essa água aqui, exausta, sem água, minha alma é assim, eu te quero. Verso 2, quero ver-te no santuário, porque eu quero contemplar a sua glória. Ele afirma no verso 3, porque a tua graça é melhor do que a vida, porque a tua graça é melhor do que tudo, a tua graça é melhor do que as promessas, é melhor do que as bênçãos, é melhor do que qualquer coisa que eu possa conquistar. Deus era suficiente para Davi, mas e para nós? Quando nós encontramos esse lugar, meus irmãos, em Deus, e habitamos nele, as circunstâncias, por mais que mexam com a gente, não destrói os fundamentos. Muito pelo contrário, em meio às circunstâncias adversas, nós temos revelações mais profundas do amor de Deus, porque nós sabemos que Ele cuida de nós, e provamos disso. Os desafios, Ele não nos destroem, mas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos a Deus. As realizações, por mais especiais que sejam, não nos completam. Elas são motivos de celebração e adoração a Deus, mas não de definição de quem somos o Senhor. Nós nos esquecemos de uma simples verdade dita por Jesus, João 6,35. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Meus irmãos, Jesus é aquele que nos nutre espiritualmente, é aquele que nos satisfaz, e automaticamente é aquele que deve ser o nosso maior anseio. Então deixa eu te dizer uma coisa: se a vida está cansativa demais para você, se está pesado demais para você, ei, dê espaço para Deus ser suficiente em você. O que vai te livrar desse fardo não é uma boa vida. O que vai te livrar desse fardo não é ser mais próspero financeiramente. O que vai te livrar desse fardo não é você conquistar mais coisas. Quem vai te livrar desse fardo é o Senhor. Não é o que, é quem. Invista mais tempo em contemplação. Certamente você se sentirá mais pleno. E eu termino com essa frase: você não precisa de uma boa vida para ser feliz, você precisa de Jesus. Vamos adorar? Vamos ficar de pé?